bem? Eu me chamo Johnny Alan Moraes, sou graduado em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sou membro do Núcleo de Estudo, Pesquisas e Ensino de Geografia, o NEPEGEL. Eu sou um caráter temporário da Rede Estadual do Estado, dou aula no projeto de Educação Comunitária Integrar e, no âmbito acadêmico, faço parte do projeto Cartografia Histórica da África, recursos didáticos de disseminação e formação docente para a educação afro-brasileira e africana, né? Que vai atuar, esse é um projeto de extensão, que vai atuar pensando nessa formação docente, essa produção de recursos didáticos voltado para a educação das relações étnico-raciais e o ensino de geografia, né? Então, a ideia de hoje é apresentar uma proposta didática visando a geografia como um instrumento de uma educação para a igualdade racial, né? A gente vai apresentar um jogo, né, que vai fazer uma relação entre paisagem de África e América Latina, né? Primeiro é importante a gente falar aqui rapidinho por ensinar geografia por ensinar a África partindo da geografia, né? Primeiro, meio que já era para ser dado, mas a gente sabe que não é, que tem uma lei, né, que versa sobre isso, a Lei 10.639 de 2003, que vai falar sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Depois essa lei se transforma na Lei 11.645, lá em 2008, que vai versar também sobre a questão do ensino da cultura indígena, né? Então essa lei se dá a partir de muita luta do movimento negro e pensando num país, né, que teve um processo escravagista muito grande e hoje tem sua população negra em 54% aproximadamente, né? A gente também tem de pensar que há uma ausência de conhecimento geográfico acerca do continente africano, né? Desconhecimento esse que vai gerar estereótipos e preconceitos, né, acerca da população negra, tanto a população afro-brasileira como a população africana, né? Pensar também em romper com essas narrativas, né, únicas e eurocêntricas, principalmente, né? Pensar em narrativas simultâneas e não apenas essas narrativas que a gente comumente se vê que são lineares e hierarquizadas, né? Então, a partir disso, a gente consegue desconstruir essas narrativas que hierarquizam sempre colocando o continente europeu ao topo e os demais continentes e países abaixo dos europeus. E também que eu coloco a importância, né, de aprender a ensinar geografia e se posicionar no mundo a partir disso, né? Trago aqui uma frase do professor Renato Emerson dos Santos, que estuda ensino de geografia, a questão das relações étnico-raciais, né? Que ele vai falar sobre a questão de conhecer sua posição no mundo, né? E tomar posição no mundo, né? Ou seja, se colocar no processo de construção e reconstrução do mundo e se apresentar para participar, né? E a geografia pode muito bem, né? A partir da educação, a partir do ensino de geografia, se colocar como uma ferramenta emancipatória na vida dos sujeitos, né? Eu acredito muito nisso. Depois a gente vai falar um pouco, né, qual a possibilidade de inserção desses conteúdos, né, de geografia nesses conteúdos de história de África na geografia escolar, né? Então aqui eu trago 5 tópicos, mas a gente vai ter outras possibilidades. Aqui eu coloco 5 possibilidades que eu acho bem interessante, baseado em estudos do professor Renato Emerson, Alex Hatz, Rafael Sanzio, né? Depois no link aqui abaixo posso deixar esses artigos e esse livro para quem tiver interesse. Mas primeiro falar um pouco do debate do conceito de raça e modernidade, né? Que é raça enquanto conceito social, né? Construto social. Vamos pensar raça como um conceito geográfico, né? A partir do momento que a gente generaliza e costuma dizer, né, que essa questão de raça está ligada ao negro e ao africano, ao índio e à América, o amarelo e o asiático, né? A gente tem ideias que são assentadas
em leituras espaciais. Então, raça acaba se transformando, vamos dizer, num conceito geográfico, né? Mas a gente precisa desconstruir isso porque essas ideias vão acabar novamente hierarquizando e transformando o outro em uma coisa única, singular, e tu desconsidera toda essa pluralidade, né? Geralmente o continente europeu é um continente diverso, enquanto a África, a América, a Ásia são destinadas a pequenos países, né? A um país, o país África, o país América, onde todos são igual, têm culturas parecidas e vivem da mesma forma. Então, a ideia é que a gente acabe com isso, né? E pense raça enquanto construto social e tente trabalhar a totalidade dos continentes, né? Se a gente fala também aqui de uma triangulação África, Europa e América, trabalhar, né, principalmente a América, a África e a Ásia, numa totalidade desses continentes antes dos marcos históricos dos europeus, né? Não deixar para trabalhar a África a partir dos processos escravagistas, a partir da grande navegação, mas na sua totalidade, né? Desde os seus povos mais antigos, saindo lá do Pangeia, como se dá essa transformação desse espaço geográfico, como se dá a produção desse espaço geográfico, e não a partir do momento que o europeu se interessa pelo continente africano, né? A questão de quilombolas e comunidades remanescentes também, a gente pensar, além disso do quilombola e do remanescente ser um descendente de escravizado, sabe? Ser a projeção dessa linha. Então a gente pensar que são quilombos, são marcas espaciais, né? Como coloca o Milton Santos, são rugosidades, né? E a gente pode dizer que quilombos são rugosidades da história e da cultura brasileira. Foi ali que grande parte da nossa história, da nossa cultura vai se desenvolver também. Pensar um pouco a toponímia, né? Que é o nome dos lugares, trabalhar a questão de mitos, como se dá a construção desses lugares, que isso é trabalhar, né, questão de valores, de história, das populações que ali viveram, né? Às vezes a gente tem algumas cidades com os nomes, que aquela população que nomeou já não se encontra ali, a gente não trabalha essa história, né? A literatura eu coloco também como uma ferramenta bem interessante se trabalhar, principalmente a gente trabalhar a cultura de África a partir de escritores africanos, né? Podendo trabalhar com Chimamanda, Chinua Achebe, Mia Couto, entre outros nomes que vão escrever de África a partir do continente africano, né? A partir das suas, quando se constrói um enredo literário, né? Se delimita o lugar onde acontece aquela história, se delimita os personagens, então esses escritores africanos vão trazer personagens, lugares dentro do continente africano, né? Não vai ser o olhar do outro, sim o olhar de um africano, né? E dentro do projeto da cartografia histórica, a gente trabalha a cartografia histórica, né, e a produção do espaço africano a partir desses produtos cartográficos, né? Ao longo do tempo, como se dá essa construção do continente africano, né? Tanto pelos africanos, tanto pelo ponto de vista do outro, né? Do europeu, que vai inventar uma África que ainda está muito presente dentro do nosso imaginário. Então a ideia, a partir da cartografia, é a gente desconstruir essa história única, né? Então, dentro do jogo, né, a gente vai escolher trabalhar com a análise da paisagem e a construção do imaginário de África, né? E sempre importante, eu acho que quando trabalhar o continente africano, começar com um questionamento, né? Que os estudantes, quem for que esteja participando dessas aulas, tragam os seus conhecimentos prévios e a gente trabalhe não com a construção, e sim a partir da desconstrução, né? Aquele famoso desconstruir para construir algo. Então, a gente pode pensar quais são as imagens que nos remetem hoje ao continente africano, né? Quais são as primeiras imagens que vão vir na nossa cabeça? De onde que essas imagens saem? Quais são os referenciais dessas imagens, né? E a gente sabe com o caminhar, né, dentro dessa área, sempre vão vir imagens bem estereotipadas e preconceituosas do continente, né?
Imagens que a gente vê muito em documentários, vê muito na TV aberta, vê muito quando se faz conteúdos rasos sobre o continente africano, né? De quem cresceu ali anos 90 e até hoje ainda, a questão de propagandas como Médicos Sem Fronteiras, relacionando doenças sempre ao continente africano, a seco, safari, o modo de vida tribal, a questão do selvagem. Então é sempre uma África que vai apresentar uma narrativa única, né? E não que essa narrativa esteja errada, né? Em nenhum momento se é necessário entrar em sala e dizer não, a fome não existe na África, ou um modelo de civilizações tribais, a questão do safari e dos seus biomas, mas sim a partir disso construir novas histórias, né? Construir novas narrativas que se contraponham e que tragam outra perspectiva do continente africano e da sua população, né? Então, a partir do que a gente busca construir essas novas narrativas, né? Primeiro, podemos dizer que é papel da ciência fazer isso, né? Qual a importância? O papel da ciência é oferecer ao outro um sentido de mundo e instigar a curiosidade de cada um, né? E nós, enquanto geógrafos, trabalhar essa questão espacial, isso está muito presente, né? É muito essa questão da imagem, tanto de mapas, tanto de paisagem, ela vai marcar muito essa construção de conhecimento dos estudantes, né? Da importância de desconstruir essas narrativas, como foi falado anteriormente, que são extremamente eurocêntricas e hegemônicas, né, do continente africano e da sua população, ou seja, pensar o continente a partir da sua própria história, né, pensar a África a partir de África, né. E a partir disso, né, dessa reconstrução, dessa nova narrativa, né, é possível que esse estudante negro, esse estudante afro-brasileiro que se encontra em sala, ele comece a se sentir pertencente a uma cultura que é dele, né, que ele veja fatores que vão se identificar, que ele construa uma identidade a partir disso, tanto do continente africano e da história afro-brasileira, né. Entrando especificamente no jogo, né, o que eu vou mostrar aqui é o jogo que a gente denominou o que temos em comum, similaridades entre África e América, e pegando especificamente a América, né, vamos dizer América Latina. E aqui fica bem aberto que o professor tem autonomia para trabalhar, se ele quer comparar a África, né, um país específico com o Brasil, se vai querer trabalhar a nível continental, a escala é muito adaptável nesse jogo, assim. Então, questão dos objetivos, né? Qual vai ser o objetivo do jogo? É identificar e compreender as similaridades existentes no continente africano e latino-americano através das paisagens. E daí, a partir disso, é analisar as paisagens do continente africano e latino-americano, reconhecer as similaridades de biomas, espaços urbanos, espaços rurais, aspectos culturais, questão de alimentação, música, vestimento, tudo isso é possível colocar no jogo a partir do conteúdo trabalhado pelo professor, né? Então é algo bem fácil de se adaptar ao que está sendo trabalhado, né? Então identificar e reconhecer elementos da cultura, né, presente em seus lugares, tipo, que o estudante identifique isso na sua comunidade, na sua família, construir narrativa, sempre vamos tocar nisso de desconstruir, modificar essas narrativas, e o reconhecimento, né, da cultura e história afro-brasileira. Como se dá o jogo, né? Aqui abaixo, né, provavelmente os organizadores vão deixar um link que vai ter todo esse material que eu estou disponibilizando, o drive que a gente tem dentro do projeto de cartografia histórica, que tem mapas do continente, tem essas imagens, tem o plano de aula completo, mas basicamente o jogo funciona da seguinte forma, né? São 2 conjuntos de imagens, sendo, vamos dizer, 10 imagens de África, 10 imagens do continente americano, né? A turma é dividida em 2 grupos
E esses grupos vão receber imagens tanto do continente africano quanto do continente americano. E a ideia é que eles identifiquem essas imagens, né? Essas imagens não vão vir com a sua localidade, é que eu coloquei só a modo de apresentar essa aula, mas não vem com essa imagem, o professor é o único que sabe. E eles vão ter de localizar onde que se encontram essas imagens, né? Se são África ou se são América. Geralmente se coloca no quadro e eles vão colando essas imagens onde eles imaginam que elas têm sua origem, né? Então a ideia é que a partir disso eles consigam compreender essas similaridades, essas diferenças entre os continentes, né? A questão urbana, a questão de biomas que são muito parecidos, e dentro disso vai surgindo questionamentos, né? O professor depois vai, ao fim deles colocar essas imagens, o professor vai mostrando onde seria o local certo dessas imagens, né? E a partir disso vai conversando sobre a questão urbana. Geralmente, as duas imagens aqui vão ir para a América, as duas imagens aqui vão ir para a África. São construções estereotipadas, né, que ele já tem na cabeça deles, seja a partir do livro didático, a partir da televisão, a partir do conteúdo que eles consomem, né? Trabalhar a questão, né, indígena dos dois continentes, que do mesmo jeito que a gente encontra indígenas em algumas regiões aqui, no continente africano tem, mas não é só isso, né? Trabalhar a questão de escola, que vai vir muito, não, professor, mas eles não estudam debaixo de uma árvore, sentado no chão, em roda, aquelas imagens que a gente tem do continente africano. Então, a partir disso, são vários pontos que o professor pode trabalhar, daí vai do que ele deseja trabalhar. No nosso material, a gente tem bem abrangente trabalhando desde questões urbanas, questão de bioma, né, questões culturais. É possível também trabalhar a partir da musicalidade, né, trazer sons que são muito característicos tanto do continente africano quanto do continente latino-americano, né? E a partir disso daí se trabalha N conteúdos, né? Localização, questão de bioma, diversidade cultural, conceito de território, região e contribuição africana para a cultura brasileira. Aí, novamente, eu coloco aqui, o professor deve adaptar ao que ele deseja naquele momento, né? É isso. E a partir disso, né, desse jogo, se busca, né, esse jogo pode ser feito no começo do conteúdo que vai falar especificamente sobre a África, né, ou que esse conteúdo, né, não seja também, ao mesmo tempo que ele pode ser usado, mas que ele não seja usado só naquele momento que vai falar exclusivamente lá do capítulo tal que fala sobre o continente africano, né, que ele seja feito tanto para falar de outros lugares, então se muda esses continentes, se muda esses países, se trabalha dentro do Brasil uma regionalização, então que o professor faça bom uso dessa ferramenta didática, né? E por fim eu coloco a importância de a gente pensar as histórias dos lugares, né? A partir de diferentes perspectivas, né? Quando a gente vai, né, o princípio é que ao elaborar uma narrativa, o narrador escolhe previamente o que lhe pode ser mais importante, selecionando eventos e relatos que expressam interesse e finalidades estabelecidos. Então, que quando a gente vai falar sobre o continente africano, a gente pense muito bem o que a gente quer falar, né? O que a gente quer que os estudantes entendam e o que a gente quer que eles construam de conhecimento sobre esse continente, né? Que a gente não volte a repetir uma educação que a gente teve, que relacionava o continente apenas com miséria, com guerra, com exploração, que a gente não tenha, né, ficar reproduzindo aquilo de um país desenvolvido sobre um país subdesenvolvido, que a gente apresente outras narrativas do continente africano. E em nenhum momento se propõe anular uma narrativa, né, que é um continente, sim, que tem muita fome, que tem muitos conflitos, que tem um bioma muito rico, mas
que problematize isso, né? Que se fale o porquê que isso acontece, se tem muito conflito, por quê? Se é um continente que tem a fome, por quê? Sabe? Que se tragam que essa construção de uma narrativa que vá além dessa narrativa construída principalmente, né, de um lugar hegemônico acerca do continente. Então é isso, pessoal. Espero que seja útil essa aula, que vocês consigam reproduzir. Novamente, eu digo que todo o material que a gente produz no projeto vai estar no link aqui embaixo. Tem um drive que tem mapas que a gente construiu, né? Mapas do continente, que estão todos no mesmo layout, então fica mais fácil de trabalhar, mais fácil fazer essa comparação entre os mapas do continente africano. Qualquer dúvida também, meu e-mail vai estar aqui embaixo, então escrevam que a gente conversa e troca mais ideia acerca disso e das outras aulas que estão no Drive.